Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá, pessoas! Então, vocês estão sabendo que esse é mais um vídeo da nossa série comentando os Superman 52. Não se preocupe, pode ver esse vídeo, depois veja os outros dois que vieram antes para dar todo o embasamento da coisa. Mas esse aqui vai ser um bocado diferente dos outros dois. Por quê? Eu tenho seguido um padrão de comentar 13 revistas por vídeo. Então, o primeiro vídeo foi do número 1 até o 12 e a revista 0. O vídeo 2 foi da revista 13 até a 26. E essa aqui, seguindo essa lógica, seria da 27 até 39. Porém, poucos números depois de 39, na revista de número 40, nós temos o último número antes da Convergência, né? Convergência foi um evento da DC e tal. Vai ter vídeo comentando sobre isso mais pra frente. O que rola? Depois da Convergência, a DC abandonou a proposta de Novos 52 e começou a proposta DC e Você. E como rolou muita mudança em relação às outras coisas, eu preferi fazer o seguinte. Esse vídeo 3 vai do número 27 até o 40, mais Superman Condenado. E eu vou deixar o vídeo 4 ser só DC e Você e o fim do Superman 952, né? No caso, da 41 até a 52, mais Superman Fim dos Dias e Superman Lois e Clark. E depois comentaremos outras coisas. Pois bem, então eu sei que você quer saber sobre o Superman Condenado, né? Mas eu vou deixar lá pro final porque eu tenho que dar o panorama do que rolou antes disso, né? E uma das coisas mais importantes de comentar sobre isso é a minissérie, ou série. Ela é meio grande, então eu vou dizer que é uma série. Superman e Mulher Maravilha, que ela teve sua preparação um pouco antes, eu até cheguei a comentar um pouco dela lá no outro vídeo, mas ela começa de vez na Superman 27. E apesar do nome dar a entender que seria uma revista sobre o relacionamento do Superman com a Mulher Maravilha, porque se você não sabe, eles namoram durante o 952, é um casal bem fixo, né? Ele começa lá no iníciozinho das revistas e vai até o final praticamente. Essa revista é muito mais interessante que isso, porque na realidade é sobre eles tentando ser um casal e não conseguindo. Por exemplo, eles marcam de sair, sei lá, de ir comer alguma coisa, mas no meio do caminho dá uma merda catastrófica gigantesca, sei lá, um avião é pego numa tempestade e tem que ir lá salvar o pessoal. Então é sobre eles tentando ter um relacionamento normal e não conseguindo. Tanto que mais pra frente eles vão ter uma discussão séria sobre o Superman não assumir a Mulher Maravilha publicamente, né? E ele fala que ele prefere manter como uma coisa deles, né? O mundo não precisa saber disso. E ela fala, cara, mas seria mais fácil, a gente teria menos dor de cabeça se o mundo todo soubesse disso, né? A gente tem que ficar se escondendo e tudo mais. E fica nessa discussão. Então, mesmo o foco não sendo sobre o relacionamento deles, né? Sobre eles dois numa relação amorosa, sendo mais sobre a dinâmica dos dois enquanto super-heróis e namorados, acho que conseguimos fazer entender, né? É muito legal ver eles atuando juntos. Então, em dado momento, eles vão enfrentar o Zod, né? A introdução do Zod no universo 952. E é bem legal, apesar de que temos uma introdução muito rápida dele, né? Ele surge no nosso mundo, o Superman interage com ele um pouco e logo depois já... coisas. O problema é que a revista trata como se nós já tivéssemos conhecimento do Zod. Claro que tem um pouco a ver com o negócio Vilã Eterna, que eu já vou comentar, mas a parada é que tem que lembrar que essa seria a primeira vez que o Superman tá vendo o Zod. E apesar de nós, como público de quadrinhos no geral, sabermos quem é o Zod, a revista não trata como se o Superman estivesse vendo o Zod pela primeira vez, né? Mesmo que ele tenha visto registros de cripto e coisa do tipo, ele nunca viu o Zod, né? E, porra, ele tinha que ter uma reação diferente, né? Só isso que eu tenho a comentar mesmo, porque o traço do Tony S. Daniel é maravilhoso e o roteiro do Charlie Soule é bem legal também, né? Ver esse casal e tal. E é também interessante ver que aqui ele planta uma semente do que vai rolar no Superman Condenado. Não só te apresenta vários personagens de apoio da Mulher Maravilha, que provavelmente você só teria conhecimento se você tivesse lido o universo DC da Mulher Maravilha, mas você tem conhecimento da irmã dela, né, e um pouco da treta que rolou em Temícera, fica também sabendo que ela se tornou uma deusa da guerra, e tem a apresentação do Apocalipse. Nisso que eu falei que eles estão indo no encontro e do nada tem um navio que é pego numa tempestade e eles vão ajudar o pessoal, no meio do navio surge o Apocalipse. E aí a Mulher Maravilha começa a cair na porrada, quebra os braços e, cara, ela não tem chance contra o Superman, contra o Apocalipse. E aí ele some.
Do nada. E aí o Superman fala, cara, o que você lutou? E aí ela, foi um bicho desse jeito. Aí o Superman, cacete, é o Apocalipse. E aí ele mostra lá os registros de Krypton que ele teve, que ele leu, sabe? A introdução do Apocalipse como elemento do universo é bem feita e bem mais verossímil do que do Zod. Porque você entende logo que o Superman conhece o Apocalipse, não porque ele lutou com ele ou coisa do tipo, mas sim porque ele leu nos registros de Krypton que estavam na nave dele. Então ele tem um conhecimento do Apocalipse superficial. Ele é uma ameaça, mas não realmente assim, é um vilão, né? Então fica esse mistério no ar de quem é o Apocalipse e por que ele apareceu do nada e sumiu logo depois. Aliás, outra coisa que é interessante comentar, né? Começaram a sair dentro da revista Superman no Brasil, começou a sair nesse número a Superman e Mulher Maravilha. Mas há algum tempo já não tínhamos a revista do Supergirl, porque ela migrou para o universo DC para dar espaço a Superman Sem Limites e Superman e Mulher Maravilha, que começaram a sair aqui dentro. Eu não acho isso uma boa ideia, né? Eu acho que Superman Sem Limites podia ter saído que nem rolou no Batman Eternamente, né? Sair uma revista própria, menorzinha, à parte. E manter a Supergirl aqui dentro, porque Supergirl, eu não sei exatamente qual a proposta de universo DC. Ao que parece, era só publicar personagens que não mantêm uma revista própria. Mas acabou sendo outra coisa e Supergirl foi pra lá. E eu acho que ela faria mais sentido aqui dentro de Superman, né? Aliás, também tivemos o fim da fase do Jim Lee do Scott Snyder, né? Superman Sem Limites, que eu comentei. Eu falei muito por cima dela no último vídeo, então vou dar um panorama um pouco mais interessante, né? Basicamente, o Superman tá indo contra o governo, né? O governo quer que ele abra as portas da Fortaleza Solidão para eles avaliarem o que tem lá e o que for perigoso, eles vão tomar e analisar. O Superman fala, não, tá? Vocês não tem que se preocupar, ela tá num território que não é de país nenhum, então vocês não têm direito de entrar na minha casa e vocês vão ter que confiar em mim pra ir contra vocês, tá? Tchau! Ele vai embora, assim. E eu achei isso sensacional, cara. Eu adoro qualquer coisa do contra o governo dos Estados Unidos, então isso foi sensacional. Porém, óbvio que o governo dos Estados Unidos vai ficar muito puto com isso, né? Ele vai falar, que absurdo! Como que alguém vai contra a nossa supremacia universal? Isso é um absurdo! Ele precisa de um pouco de liberdade, um pouco de democracia. A maioria da revista é justamente o Superman contra o exército dos Estados Unidos, representado pelo pai da Lois Lane, né? O Sam Lane é um militar há bastante tempo e ele conseguiu um cargo no Senado dos Estados Unidos e ele comanda uma nova repartição das Forças Armadas. E enquanto tudo está rolando, uma entidade aparece pro Superman chamada Aparição. Esse bicho que está aparecendo na sua frente e acontece que há muito, muito tempo, né? Lá nos anos 80, antes do Superman chegar na Terra, os cientistas da Terra mandaram uma mensagem pro espaço, né? Um negócio tipo aquele sinal UAU, tá ligado? E aí eles mandaram uma mensagem pro espaço e eles foram respondidos com esse ser. Então, o governo dos Estados Unidos tem um alienígena ultra poderoso escondido durante todo esse tempo. E eles botam até que ele serviu como base para as bombas atômicas e tudo mais. Ele deu um avanço tecnológico muito grande para a humanidade num todo. Inclusive, ajudando a desenvolver armas contra o Superman, né? Então eles têm o que chamam de armas de buraco negro e eles usam contra o Superman. Obviamente não tem nada a ver com buraco negro. E é muito interessante ver a dinâmica do Aparição com o Superman. Porque o Aparição, cara, ele meio que nasceu quando chegou na Terra, né? Mandaram ele pra cá embrião, justamente para ele ajudar os seres humanos a avançar. Então ele não sabe como é o planeta dele. Em dado momento, o Superman leva ele pra Fortaleza Solidão, eles conversam e tudo mais, e o Superman usa um dos sonares kryptonianos dele para ver o planeta da Aparição. E a Aparição fala que, na prática, ele é que nem o Super-Homem, porque ele nunca vai poder voltar ao planeta dele, ele nunca vai saber como é lá. No início eu achei essa ideia meio bosta, né, esse negócio de eles têm um Superman desde sempre, não sei o quê. Mas no final da série tem uma reviravolta muito interessante sobre a existência da Aparição e sobre por que ele tá na Terra, né? Uma coisa que ficou um pouco bagunçada nas revistas do Superman é a Action Comics, né? Porque a proposta dela era ser a revista do início da carreira do Superman. Então, desde o início da revista, ela era sobre o Superman nos 5 anos que tem desde o início de 1902, né? Porque no universo de 1902, os heróis surgiram tem 5 anos. Então, tipo, heróis surgiram, passam 5 anos, revistas começam. Então, a Liga da Justiça só surgiu 5 anos depois da origem dos super-heróis. A revista do Superman começa a ser contada a partir desse ponto, Batman, Lanterna Verde e tudo mais, a partir desses 5 anos. Então, a Action Comics era pra contar a história do Superman nesses 5 anos. E ela segue essa proposta até um ponto. É mais ou menos na revista, assim, 29, 28, que ela para de seguir isso, porque ela começa a servir também de gancho para um mega arco de várias revistas, que também tem a ver com o Superman Condenado, né? Isso aí, na Superman Condenado tem Action Comics 30.
Então, por causa do Superman condenado, a Action Comics deu um salto e começou a acompanhar a revista normal, né? Começou a contar nossas histórias. E depois do Superman condenado, ela até tenta manter um pouco desse negócio de contar o passado do Superman, porque ela começa a contar arcos do Superman atual, agindo em Smallville. Então ele encontra de volta a Lana Lang, revive várias sensações de criança, revive várias memórias, coisas do tipo. Então tem um pouco dessa proposta ainda de contar o início, mas depois ela degringola e conta histórias atuais do Superman, né? Agora há pouco eu comentei sobre o negócio de nova vilania eterna, porque o que rola? No último vídeo, que eu comentei sobre o número 23, né, que é onde rola o evento Vilania Eterna, e o Superman cagou pra isso de uma forma absurda. E por causa disso eu não li as revistas do Vilania Eterna do Superman, mas tem um arco, uma historinha assim bem curta do Parasita contra o Superman, e ele bota lá que ele comenta sobre o primeiro encontro do Parasita com o Superman, e foi contado na revista do Parasita do Vilania Eterna. E aí eu falei, porra, então eu devia ter lido? E sim, se você quer ter uma compreensão 100% do Superman 1952, quando chega na revista 23, é bom que você leia as revistas do Vilania Eterna do Superman. Então eu vacilei naquela hora, então eu tive que ler fora da ordem as coisas do Vilania Eterna do Superman. E, cara, todas as revistas do Vilania Eterna são muito boas, mas como eu já deixei de comentar quando eu deveria ter comentado, eu vou deixar pra comentar as coisas do Vilania Eterna num vídeo à parte só sobre o Vilania Eterna, né? Provavelmente isso vai acontecer quando eu for comentar Liga da Justiça, né? Quando eu for fazer, tipo essa série que eu tô fazendo, só que do Liga da Justiça. E aí eu vou comentar sobre Vilania Eterna, Convergência, Fim dos Tempos e outras mega sagas, né? Guerra da Trindade e por aí vai. Então, eu deveria ter lido os quadrinhos de Vilania Eterna naquela hora e não rolou. Porém, esse arco do Parasita é muito interessante porque eu comentei lá no outro vídeo que a Lois Lane tinha ganhado poderes. Isso foi uma história bizarríssima, tá? Coisas aconteceram, Lois Lane ganhou poderes telecinéticos, telepáticos, bizarríssimos. E ela acabou descobrindo a identidade do Superman. E aí o Superman fica, meu Deus, o que a gente vai fazer? Só que o corpo dela não suporta isso, então ela entra em coma logo depois. Não por muito tempo, sei lá, 2 semanas na cronologia do Superman, mas ela continua tendo contato com o Superman por telepatia. A parada é que o Parasita, ele sente toda essa energia da Lois Lane e ele vai lá atrás comer ela. Não no sentido sexual, mas sim no sentido literal da palavra. Vai se alimentar da energia dela. E o Superman acaba deixando, porque ele fala, cara, a Lois Lane nunca vai acordar se ela continuar com essa energia, então vou deixar ele devorar a energia dela pra ela acordar. Ela acorda, só que ela tá tão drenada que ela esquece da identidade do Superman. Então ele fica, que bom. Mas óbvio que isso vai ter repercussões lá na frente. E agora pra falar da revista Superman, de fato, nós tivemos a partir do número 28, né, de Superman, que eu só tenho uma capa variante da CCXP, né, eu pretendo pegar a capa normal um dia, mas não é meu foco. O que rola? Começou uma sequência do arco do Hell, né, e é interessante ver que justamente entre o arco do Hell, né, Inferno na Terra, e Krypton Retorna, tem a revista do Hell, do Vilania Eterna, e cara, é muito, muito boa, porque tem uma revelação absurda sobre o Hell, né. E aí começa o arco Krypton Retorna. Ai meu Deus. O plano do Hell era basicamente sugar a energia do Sol para potencializar a máquina dele, pra ele viajar no tempo e pedir que Krypton fosse pro cacete. Acontece que ele meio que consegue fazer isso, só que mais ou menos, né? Leia pra entender o que aconteceu. E ele volta no tempo. Ele volta pra Krypton há uns 30 anos. Só que ele teve uma desilusão muito grande com coisas que aconteceram e ele acaba virando um paradoxo ambulante, uma anomalia temporal, e basicamente ele se torna o... Qual é o nome daquele desgraçado? Kang o Conquistador, né? Aquele cara que quer dominar todo o universo em todo o tempo. Ele vira basicamente isso. Então ele quer dominar Krypton em todas as linhas temporais possíveis, mas não conscientemente, ele só acaba criando várias linhas temporais e ele acaba dominando. Acontece que surge uma entidade chamada Tribunal ou alguma coisa desse tipo, e ele fala com o Superman, a Supergirl e o Superboy e fala, olha só, esse cara tá criando linhas temporais, né? No caso, ele tá criando ondas temporais que se propagam ao redor do multiverso, do omniverso, e tá destruindo muita coisa. Então vocês vão ter que parar esse cara. Como vocês foram responsáveis pelo que ele tá fazendo agora, deem seu jeito de parar. E ele dá meio que uma direção pra eles, e eles começam a agir pra parar o Hell. Então, temos de novo o confronto da Superfamília com o Hell. Cada um deles é mandado pra um momento diferente do tempo pra impedir o Hell.
Então, o Superboy, ele fica encarregado de proteger a Supergirl pra ela sair de Kandor, ou de Argo, não lembro qual cidade que ela tava, dela sair de lá e Argo seguir o curso dela, né? O Superman fica encarregado de ajudar o Zor-El a parar o Hell no futuro, né? Enquanto que a Supergirl foi encarregada de ir no passado e confirmar que a história de Krypton aconteça como aconteceu, né? Que tem uma história lá, antigaça de Krypton, de uma guerra com clones, coisa do tipo, então ela tem que manter isso. É uma saga maravilhosa, épica demais, né? Super cheia de acontecimentos grandiosos e porradarias absurdas. E, cara, aconteceu uma parada que eu não esperava que fosse rolar e doeu um pouquinho em mim. É um spoiler bem curto, né? Então tá aí na tela se você não quiser ouvir esse spoiler. Mas o Superboy morre, tá? Todo mundo consegue concluir a missão, menos o Superboy. E ele morre. Cara, ele faz um sacrifício e é muito triste ver que o Superboy, ele tinha um potencial muito grande, a história dele foi muito confusa, né? Tipo, ele como ser vivo foi um ser muito confuso sobre sua concepção, sobre sua existência. E ele morreu sem conquistar grandes coisas. Então, cara, é muito triste ver ele morrendo sem ter feito quase nada. Além de que, cara, porra, é triste ver um personagem morrer assim. Personagem bom, cara, porque eu gostei muito desse Superboy, pouco que eu li. Logo eu vou ler a revista dele, de verdade, e a revista dos Novos Titãs, que ele participa. Mas, cara, foi bem triste ver ele morrendo assim. E, cara, não teve muita repercussão, né? Foi só quando eles voltam da missão que eles veem que o Superboy não voltou e eles ficam... O que houve com ele? Ah, ele morreu, e eles tipo... Nossa, que merda, hein? E vida que segue. Óbvio que eles não deveriam ter chorado, se esperneado, não sei o que, porque nenhum deles conhecia muito bem o Superboy, né? A Supergirl e o Superman não conheciam muito bem o Superboy. Mas, sei lá, uma comoção, alguma coisa, cara, pra morte dele passar em branco, sabe? Sei lá, achei zoado. Mas agora, o prato principal desse vídeo, que é o mega absurdo, colossal evento Superman Condenado, tá? Tem muita gente que só pegou essas duas revistas dos 92 e eu compreendo por quê. Mas vamos lá. Primeiro eu tenho que falar um pouco sobre essa edição brasileira, né? Porque nós no Brasil estamos acostumados com revistas encadernadas num certo padrão, né? Com geralmente por volta de 20 e poucos reais, né? Essa aqui, na época que ela saiu, né? Ela saiu quando isso aqui, mano? 2014. Metade de 2014, final de 2014. E, mano, ela é absurdamente grossa. Sério, deixa eu pegar aqui pra vocês terem uma ideia. Chega. Asa Noturna do Renascimento. Número 1. Olha a grossura dela em comparação com a grossura de Superman Condenado. Principalmente Superman Condenado 2, né? Olha isso aqui. Cara, Superman Condenado é absurdamente maior. Sério. Porque foi um mega evento. Não tão grande quanto o Villain Eterno, coisas tipo que foram sagas absurdas que mexeram em todo o universo DC pra nada. Mas foram eventos. Foi um evento que mexeu com Action Comics, Superman Mulher Maravilha, Supergirl. Então foram 4 revistas que mexeram nisso. Não foi só, tipo, Supergirl 24, Superman 24, Detective Comics 24 e Superman Mulher Maravilha. Não, foram vários números de várias revistas. Qual a sinopse disso aqui? Melhor, qual era a proposta disso aqui na época em que saiu? Era basicamente ser a morte do Superman, lá dos anos 80, só que moderna. Então, é justamente o Superman contra o Apocalipse. Mas ele não se limita a isso, né? Não, o Superman não morre aqui, tá? Mas ele enfrenta o Apocalipse e, mano do céu, ele conclui aqui aquela narrativa de por que o Apocalipse estava solto aquela hora do Mulher Maravilha e Superman. E, mano do céu, a luta dele com o Apocalipse é absurda, de incrível. O Superman, ele começa a lutar e o Apocalipse ele vai soltando uma fumaça que mata tudo ao redor dele. E o Superman vai lutando, vai levando pra áreas pra áreas sem população. E não adianta, porque ele mata tudo. Então o Superman vai começando a ficar desesperado, sem escolha, começa a dar cada vez porrada mais forte. E aí ele continua lutando, até que em dado momento ele consegue ganhar o Apocalipse. Depois de muito esforço, depois da ajuda da Mulher Maravilha, do Flash, Aço, Supergirl, todo mundo ajudando, ele consegue parar o Apocalipse. Mas a parada é que quando o Apocalipse meio que foi derrotado, ele soltou muito mais essa fumaça. E o Superman, sabendo o quanto essa fumaça mata todo mundo, ele aspirou toda a fumaça. Acontece que essa fumaça começou a agir no corpo do Superman, né? Então o Superman começou a mudar um bocado. Então a gente começou a ter o Superman virando o Apocalipse.
virando Super Apocalipse. E aí, enquanto que o número 1 é mais focado em Superman contra o Apocalipse, o número 2 é mais focado em o mundo contra o Superman Apocalipse. E óbvio que você tá vendo aqui na capa, né, que tem o Brainiac aqui atrás. E sim, o Brainiac tem ligação com essa história. Então você repara que é um negócio muito grande, muito épico, muito porradeiro, brutal, sensacional, com reviravoltas muito interessantes, né? Esse negócio do Superman começar a virar Apocalipse é desesperador, porque todo mundo fica tentando o máximo possível pra parar. O Lex Luthor, a Shea Oliver, todo mundo tenta parar isso e não consegue. E, cara, e depois quando as coisas começam a dar errado, quando o Brainiac começa a se mostrar, fica mais desesperador ainda. E, cara, meu Deus do céu, que negócio bom. Então, sério, se você não se interessou por tudo que eu falei do Superman de 1952 até hoje, sério, pega só isso aqui, porque isso aqui é maravilhoso, sério. E ela funciona muito bem sozinha, né? Até porque é um negócio muito legal, é que tem uma recapitulação do que houve antes no formato do site da primeira página do Planeta Diário. Então, tem uma manchete do Planeta Diário explicando o que rolou antes. Tanto o número 1 quanto o número 2, quanto o número 2, e você não fica perdido. E, cara, mano do céu, isso aqui é muito, muito bom. E agora, eu acho que pra terminar, vamos comentar sobre o último arco que foi concluído antes de começar o DC e Você. Que foi a fase do John Romita Jr. com o Geoff Johns, né? Que começou no número 35, que tem essa capa bem maneira, né? Que começa atrás com o Superman trocando de roupa e terminando ele aqui correndo. E, cara, o nome desse arco é Os Homens da Manhã. Sobre o que ele é. Ele começa nos mostrando um prólogo de um cientista no laboratório, que tá tudo indo pro cacete, deu errado, um laboratório super secreto, no subterrâneo, e tem um casal que por algum motivo o filho dele estava lá, e eles decidem salvar o filho mandando pra uma dimensão dos experimentos deles. E, basicamente, a história é sobre esse moleque que cresceu numa outra dimensão, vindo pra Terra, e o Superman interagindo com ele. Então, é como se fosse o Superman encontrando com um outro Superman. Que esse moleque cresceu a vida inteira achando que a Terra tinha sido destruída, mas descobriu que não tá, e que encontra os pais, ele cresceu numa Terra que não é dele, não sei o que. É bem interessante, mas essa sinopse eu achei bem esquisita, né? O Superman encontrando um quase Superman, né? Achei bem zoado, achei que o Geoff Johns poderia fazer coisa melhor que isso. Mas no meio da história tem uma reviravolta muito interessante, né? Porque o Ulysses, que é esse cara que chegou da outra dimensão, ele é muito interessante porque ele não sabe como é a Terra. Então, tem um momento que ele vai aprender como é viver que nem um humano, né? Como é andar nas ruas, como é comprar coisas, como é comer que nem um humano. E começa a aprender a ser um herói ao modo Superman, né? O Superman começa a ensinar ele a ser herói. E é muito divertido isso. E lá no final da história, né, lá no, sei lá, segundo terço, tem uma reviravolta bem feita e bem, cara, faz sentido, né? A visão de mundo dele, digamos que não bate muito bem com a visão de mundo dos seres humanos, então ele começa a fazer uma coisa... Ele não vira o vilão da história, mas ele faz uma parada que já deveria ter sido feita há muito tempo. E é muito interessante o Superman tentando impedir essa coisa e ele agindo, né? E no final, no último embate entre eles, né, no último confronto deles, o Superman começa a usar a visão de calor, só que ela começa a ficar mais forte, e ele explode. É uma cena muito empolgante que ele tá sem esperança, ele começa a disparar o raio lá, gritando assim, tipo... Ah! E aí o negócio vai crescendo, e ele explode, e aí é que nós temos a introdução do novo poder do Superman. A explosão solar. Quando você pesquisa sobre o Superman dos 1952, muita gente fala que o Superman tem um poder novo, não sei o que. Só que esse poder não foi introduzido desde o início da revista, como eles fazem parecer. Ele foi introduzido só nessa hora, só no número 38, 39. E a explicação é que, basicamente, a visão de calor do Superman é ele liberando a energia do corpo dele por meio dos olhos. Então é como se ele estivesse descarregando as células dele um pouco para soltar a energia bruta pelos olhos. Acontece que a explosão é quando ele extrapola esse poder e libera tudo de uma vez. Ele libera toda a energia solar carregada no corpo dele de uma vez só e causa essa explosão. Então ele descarrega de vez e ele passa um dia para cada explosão que ele faz sem poder. Então ele usou esse negócio, logo depois ele fica sem poder nenhum. Ele vira um humano normal. E as próximas revistas desse arco são da Liga da Justiça, ajudando ele a entender e controlar esse poder. E é muito legal ver ele no satélite da Liga, né? Fazendo essa explosão pra eles
analisarem, entenderem como é que funciona. E ele vivendo na Terra que ele é um humano, né? Então ele come comida e fala, cara, é muito diferente de comer sendo eu. É muito diferente você agir com medo de morrer, né? Que agora ele tá vulnerável. E tem uma conversa muito legal dele com o Jimmy Olsen, em que o Jimmy vai e revela um segredo pra ele, né? Fala, porra, Super, eu não aguentei mais segurar isso aqui, então... então vou te falar a verdade, isso aqui. E aí o Superman vai falar, cara, o Ulysses me contou que eu vou seguir o conselho do Ulysses, que não é bom manter segredos, então... Jimmy, vou ser sincero contigo, eu sou o Superman. Então, agora o Jimmy Olsen sabe que o Superman é o Clark, mas deixaremos para ver as repercussões disso no próximo vídeo dessa série, né? Que será o último, que é a conclusão do Superman 1952. De novo, muito obrigado por todo mundo que viu até agora essa série. Obrigado por todo mundo que está dando esse retorno maravilhoso. E eu quero muito ver vocês aqui de novo no próximo vídeo para concluirmos essa série. Então, eu vejo você no próximo vídeo e... falou!